Olá, você sabe realmente o que é pecado? Você sabe o que é uma categoria de pecados? Você sabe distinguir quem vive na prática do pecado daquele que cometeu um pecado ou vários pecados de categorias diferentes? Deixe-me ler um texto das Escrituras com você. Leia comigo. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Quem escreve estas palavras é o apóstolo João e ele garante que aquela pessoa que vive pecando nunca conheceu a Jesus Cristo. Então é muito importante entender o que é pecado, o que é uma categoria de pecado e quem é que vive pecando. Deixe-me citar umas palavras para você. Preste atenção nelas. Cobiça, desonra, matar. O que essas três palavras têm em comum? Bom, essas palavras fazem parte dos 10 mandamentos da lei de Deus. E esses mandamentos condenam a prática destas palavras. E as três palavras são categorias de pecado. A cobiça é a categoria de pecados de quem pratica o ato de cobiçar. O cobiçador é a pessoa que vive pecando na categoria da cobiça. Matar é a categoria de quem assassina outra pessoa. O assassino ou matador é aquele que vive matando ou assassinando pessoas. A desonra é a categoria do desonrador. O desonrador é aquele que vive a praticar o ato de desonrar os pais, por exemplo. Então, a categoria é a classe de palavras que engloba o pecado ou os pecados específicos daquela categoria. Cobiçador é o que cobiça, matador é o que mata, desonrador é o que desonra. Uma pessoa não pode ser acusada de desonrador porque desonrou uma vez. Ele só vive na prática da desonra se vive praticando esse ato. Quem cobiça uma vez não é o cobiçador. O cobiçador é aquele que vive cobiçando. Por que nós estamos falando isso? Porque se uma pessoa se divorcia não sendo por relações sexuais ilícitas, o único ato que pode anular o pacto do casamento e ele se casa novamente, ele passa a viver a categoria do adultério. E se ele vier para o reino de Deus, Deus não anula essa categoria. Essa categoria não deixa de existir porque ele veio para a igreja. Ela continua existindo e ela continua sendo praticada por ele. Ele é um adúltero. Assim como ele seria um cobiçador se antes de vir para o reino, ele vivia cobiçando. Ele vivia na prática da cobiça. Assim como ele continuará sendo um desonrador se antes de vir para o reino ele desonrava os seus pais. Portanto, meus amigos, a minha maior intenção é salvar aqueles que estão vivendo enganados, infelizmente enganados pela própria igreja, pela própria liderança da igreja, que avalizou o que Deus jamais avalizou. Deus não ajusta o seu reino para que você faça parte dele. Você se ajusta ao reino para fazer parte dele. Portanto, aquele que vive pecando nunca conheceu a Cristo. Pode ter conhecido a igreja, pode amar os amigos que ele tem na igreja, mas não ama Cristo se ele vive uma categoria de pecado, se ele vive na prática do pecado. Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Cristo e até o nosso próximo encontro. Até mais.